Então abra sua Bíblia aí em Josué, no capítulo 24. Essa palavra que o Senhor tem queimado no meu coração esses dias. E é o meu desafio para você nessa manhã. Essa palavra que nós vamos ministrar aqui. Uma palavra que desafiadora. Mas você sabe, todo desafio, ele tem um bom proveito. Todo desafio, ele visa o nosso crescimento, visa o nosso avanço. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado já em alguns corações aqui, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Agora, melhor que a gente faça parte junto, né? O Senhor vai fazer do mesmo jeito, mas melhor que a gente esteja junto. Melhor que a gente faça parte disso também. Irmãos, Deus é tão bom que Ele deixa a gente fazer a obra, apesar de nós, e no final Ele dá recompensa a gente. As obras que a Bíblia fala que estavam feitas desde a fundação do mundo, Ele deixa a gente pensar que fez. Ele deixa a gente pensar que faz a obra dEle. E no final Ele ainda dá uma recompensa para a gente, irmãos. Isso é bom demais, né? Eu sempre gosto de usar aquele exemplo da criança, né, que o pai chama para ajudar a lavar o carro, né? Você sabe, a criança às vezes mais suja do que limpa, né? Mais atrapalha do que ajuda. Mas o pai quer a presença do filho. E por isso ele cria um pretexto, né, para o filho pensar que está fazendo algo para o pai, para estar com trabalho. E Deus fala para mim, assim é a minha obra. Você pensa que está fazendo alguma coisa, mas isso é só um pretexto para você ficar perto de mim. Amém, queridos? Vamos lá então, Josué 24. Amém? Irmãos, eu sempre gosto de falar que eu sou da geração de Josué e Caleb. Vou explicar para os irmãos por quê. Bem, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 essa semana, mas eu creio que a minha geração, ela perdeu alguns moveres de Deus. A minha geração não teve a oportunidade, por culpa dela mesma, de desfrutar de alguns moveres que Deus gostaria de fazer. Sabe, Deus sempre está presente, Deus sempre está movendo, mas às vezes as pessoas não enxergam, né? Como muitas vezes a gente vê nesse país também, que já foi o berço de um avivamento, e por alguma razão, em algum momento, ele deixou isso escapar das suas mãos. E eu creio que a minha geração deixou de experimentar muita coisa, principalmente quando hoje eu olho para os movimentos de jovens no Brasil, por exemplo, quando você vê hoje o movimento dos jovens universitários, né? Hoje na nossa igreja tem um movimento de jovens que chama Radicais Livres. Eu sei que é um nome que a gente não usa muito nos Estados Unidos, porque esse nome radical aqui não pega bem, né? Mas os jovens, para você ter uma ideia, são tão radicais que eles escolheram não namorar. Eles escolheram só beijar a primeira vez depois de casados. Você vê, isso é radical demais para uma geração que tem se perdido, que tem se entregue, né, cada vez mais cedo à sexualidade, às impurezas e às coisas que desagradam a Deus. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, não, isso não vai dar certo. Quero dizer para você que cada vez que a gente faz a conferência lá em Goiânia e enche aquele estádio lá, como que é o nome daquele estádio lá em Goiânia? Serra Dourada, com 50 mil jovens que passam 24 horas jejuando e orando e escutando a palavra de Deus, eu falo, não, isso é um mover genuíno de Deus. Eu lembro que na minha juventude eu ia para retiro, irmãos. Eu era muito ansioso para ir em retiro, porque eu sabia que era um tempo de bagunça. Sem brincadeira, a gente tinha uma chácara que era da Convenção Batista lá no meu estado. A gente ia muito para lá, mas uma vez a gente resolveu, a igreja fechou um hotel inteiro e colocou todo mundo naquele hotel. Aquele hotel disse que nunca mais ia alugar para crente, fazer evento lá. Tanta bagunça que nós fizemos. Irmãos, é sério o negócio. Foi triste. Sabe, e eu venho dessa juventude que achava que igreja era só um lugar para você fazer bagunça, né? Um tempo onde a salinha das crianças era um lugar para as crianças simplesmente não incomodarem o culto, né? E eu vejo as nossas crianças lá,
recebendo o Espírito Santo, fluindo em dons, sabe? Então eu vejo que essa geração futura, ela vai aproveitar muito mais do que nós as coisas de Deus, e vai viver experiências muito maiores. Eu fico às vezes vendo pastores novos, né? Pastores com 30 anos, e o cara já vem de uma linhagem de pastor, o avô era pastor, o pai era pastor, e às vezes eu olho e falo, eu não tenho pedigree, tadinho de mim, minha família ia na igreja, mas era aquelas coisas só de domingo, e eu fico pensando, eu acho que vai ser muito difícil colocar na minha mente algumas experiências que essas pessoas cresceram vendo. Mas Deus falou para mim, olha, resta uma esperança para você. Eu te dou o direito de ser Josué ou Caleb, de você ser pai de uma geração que vai viver e experimentar coisas nunca vistas antes, irmãos. Eu creio, eu falo com toda sinceridade para vocês, que eu creio que nós estamos às portas da última colheita. Então, como a palavra do Senhor diz, o mundo vai ficar cada vez pior, mas os sinais vão se manifestar cada vez com mais intensidade. Eu creio que essa geração que tem se levantado e tem se preparado vai viver essas coisas extraordinárias da parte de Deus. E é interessante que, apesar de eu não viver, Deus me dá a oportunidade de ser um facilitador, um abridor de portas, um abridor de caminho para essa geração, para aqueles que vão vir, um suporte para essa geração. E Deus, e como Josué e Caleb que foram usados para que introduzir uma geração inteira nas promessas de Deus, eu creio que esse é o nosso papel. E, irmãos, como eu falei, eu tenho uma plena convicção de que nós estamos às portas dos últimos tempos. Os sinais estão a toda a nossa volta, né? Para que você tenha uma ideia, um dos sinais mais claros, Jesus falou que nós deveríamos olhar para Israel, né? Que quando a figueira começasse a florescer, não ia passar dessa geração até que o Senhor viesse, né? Para que você tenha uma ideia, até o ano de 1960 não existia mais o Estado de Israel. Em 1967, Israel foi criado, ou seja, a figueira começou a brotar os primeiros frutos. Então, nós estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas dos últimos tempos. Então, em questão de pouco tempo, mas parte da terra, do território de Jerusalém, ainda está tomado pelos gentios. Você sabe que o Estado de Israel foi criado numa guerra que durou apenas 6 dias. Em 6 dias, aquilo que não existia, passou a existir. Eu quero dizer que a questão de uma semana, Jerusalém os gentios podem sair da terra de Jerusalém, o templo voltar a ter as atividades, e a questão de tempo das profecias do Apocalipse começarem a se cumprir. Sabe, irmãos, então não há tempo para que a gente possa ficar simplesmente olhando as coisas passar. Há um momento de nós tomarmos algumas decisões. Você sabe, o problema com muitas coisas que a gente lê na Bíblia, e eu sei que a nossa abordagem muitas vezes, se tal coisa vai acontecer, né? Se nós vamos chegar diante de Jesus e vamos ter que prestar contas, não, mas a questão não é se, é quando, porque o que está na Bíblia vai acontecer, irmãos. Então isso exige de nós uma postura e uma responsabilidade com aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E como eu falei, independente da gente querer ou não, vão acontecer. Então é melhor que aconteça através de nós. Amém? Quantos têm a disposição para viver a vontade de Deus nesse tempo? Vamos ver o que Josué fala então no seu capítulo 24. Isso aqui é um discurso que ele faz para o povo. Então eu vou me sentir Josué nessa manhã, como se eu estivesse falando para você aqui, que a palavra de Deus é viva. Então imagina você escutando isso aqui da boca de Josué. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão vosso pai da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito.
Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois o tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros e também os amorreus, e ferezeus, os cananeus, os heteus, os grigazeus, girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós para que expulsarem da vossa terra, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas, comer das vinhas e dos olivais que não plantastes. Irmãos, segura aí, fica com o dedo aí onde você está. Josué está falando para o povo daquilo que, da parte de Deus, e Deus começa discorrendo a ele todos os milagres que ele havia feito para esse povo. E Deus começa a falar de Abraão. Olha, começou com Abraão, os pais dele eram pagãos e serviam outros deuses. Eu tirei do meio daquele povo, levei para uma terra, dei Isaac, dei Jacó. Aí depois eles desceram para o Egito, que não era minha vontade, mas lá eu ouvi o seu clamor. Tirei vocês do Egito, livrei vocês no Mar Vermelho, do exército de Faraó. E Deus começa a dialogar com o povo e a demonstrar todas as coisas que ele havia feito para o povo. E aí ele fala: e agora eu coloquei vocês num lugar, eu entreguei numa terra onde não foram vocês que trabalharam. Olha que interessante. Dai-vos-ei a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Você perdeu a chance de dar um amém, irmãos? Você sabe que eu tomei posse dessa palavra para mim, né? Tinha uma música lá no Brasil que era assim: restitui, traga de volta o que é meu. Eu tinha 15 anos, eu ouvia essa música, chorava, do Davi Sasser, né? Oh Deus, restitui, meu rapaz, eu tenho 15 anos, não tenho nada, vai restituir o quê? Eu tenho tanta pouca coisa para restituir. E você fala: ah, Deus, eu quero mais, né? Aí quando eu ouvi essa palavra aqui, eu falei: é para mim essa palavra aqui. Deus, eu não plantei, porque como eu falei para os irmãos, eu fui ter experiência com Deus com 30 anos de idade. Eu não semeei nada, Deus, mas ainda assim, se o Senhor quiser me dar uma plantação pronta para eu desfrutar, eu aceito. Se o Senhor quiser me dar uma cidade edificada, eu aceito. Amém? Irmãos, eu estava evangelizando e eu fui encontrar com um cara para comprar um negócio que eu tinha comprado no marketplace do Facebook. E eu fui pregar para ele. Ele falou: não, mas eu já sou cristão. Eu falei: que legal, que igreja que você é? Aí ele começou a contar e falar que ele tinha um grupo de homens que não era vinculado a igreja nenhuma, mas que eram homens de Deus que tinham fome pela palavra e que se reuniam toda semana. E eu falei: que legal, eu queria ir lá, posso ir? Ele falou: pode. Irmãos, o que o Senhor tem feito ali, eu cheguei nesse grupo de americanos, e claro, falei que era pastor de uma igreja brasileira, e assim, o que o Senhor tem feito naquele lugar, são coisas incríveis, sabe? Mas eu creio que o Senhor ia me entregar, eu comecei isso, na verdade começou muito antes, quando eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: eu quero ter uma célula com americanos, eu quero ter um grupo, eu quero ministrar para americanos, eu quero gerar discípulos nesse país, que vão dar continuidade àquilo que eu estou fazendo nesse país. E o Senhor me entregou um grupo de homens experimentados na palavra, sedentos, né? Que não tinham uma liderança, que não tinham talvez uma direção para o grupo deles, porque eu creio nessa palavra, que o Senhor tem coisas prontas para nós.
Eu creio, irmãos, a palavra fala da questão da semeadura e da colheita, mas eu quero dizer que existem coisas que o Senhor vai te entregar, que você nem semeou, porque não dá nem tempo. Sabe, tem colheitas que o Senhor está esperando você se posicionar para poder entregar na sua mão. Sabe, eu creio nisso, irmãos, porque se eu fosse plantar e esperar, eu ia poder fazer muito pouco. Mas eu entrei num outro nível, eu entrei não no tempo humano, que é o Cronos, mas eu entrei no Kairos, que é o tempo de Deus. E não é limitado ao tempo humano. Então eu quero dizer que as coisas podem acontecer muito rápido na sua vida, depende apenas da vontade de Deus. Mas você sabe o que é mais interessante? Tem um outro pastor de uma outra igreja que sai para a rua para evangelizar junto comigo. E eu contei, é claro, isso que aconteceu, né? Falou, Deus me deu de uma tacada só 10 homens, né? Que tinha um grupo que já se reúne toda semana e que estudam a palavra de Deus, e eles estão muito felizes que eu estou lá, e ele ficou muito alegre, né? E aí eu contei essa passagem que eu estou falando para você nessa manhã aqui, como é importante você tomar posse das coisas, né? E você sabe, ele falou para mim que ele tomou essas palavras e teve fé no coração dele. Não deu 2 semanas, aconteceu a mesma coisa com ele. A gente estava evangelizando ali na Hanley com a Waters, e era um senhor cubano. Ele começou a pregar para esse senhor, ele falou, não, eu já sou crente, a gente gosta de fazer célula, mas nas igrejas aqui não tem, e a gente mesmo por conta resolveu se reunir e fazer, enfim, agora ele está discipulando esse senhor, que tem já um grupo de homens e cuidando deles. Irmãos, é fé. Ele teve fé nessa passagem. Esse versículo que eu contei para ele aqui, eu falei, quando aconteceu comigo, eu falei, eu creio que Deus vai dar coisas prontas para nós, sabe? E aconteceu a mesma coisa com ele também. É maravilhoso, irmãos, isso que Deus faz. Amém? Então, Deus ele manda Josué contar para o povo tudo aquilo que ele havia feito. Trazei à memória, como eu gosto daquele salmo que fala assim, trazei à memória as coisas que o Senhor, né, nos tem feito, né, a bondade do Senhor. Agora, ele faz um desafio no verso 14, então acompanhem comigo aqui. Olha o que diz o Senhor para você nessa manhã. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus está falando com um crente aqui. Esse povo, quando ele chega nesse lugar, quando ele chega em Canaã, é interessante porque a gente acha que quando a gente está desfrutando das coisas de Deus, não tem como a gente desviar o nosso coração. Mas Deus está falando para um povo que testemunhou todos os milagres, um povo que viu a nuvem protegendo eles para o sol não queimar durante o deserto, que viu a coluna de fogo à noite para aquecer eles, que viu o maná descer todo dia da porta, que viu as muralhas de Jerusalém caírem diante dos olhos deles. E agora esse mesmo Deus fala, olha, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai servir aos deuses do seu pai, aos deuses do Egito, aos deuses do Eufrates, aos deuses dos amorreus, ou você vai servir a mim. E é interessante que ele não fala isso para os não crentes, ele fala isso para os crentes, irmãos. Você sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos um estilo de vida que servia a outros deuses. Deus deixa claro aqui que eram os deuses dos pais deles. Você sabe, hoje eu sei que nós não temos mais, talvez, esses deuses egípcios, mas eu quero dizer que ainda existem grandes deuses que governam o mundo lá fora. Os deuses dessa nação aqui é o dinheiro, o que mais, irmãos? A pornografia,
o egocentrismo. A Bíblia fala que tem pessoas que o seu Deus é o próprio ventre, ou seja, é si mesmo, pessoas que adoram a si mesmo. Eu quero dizer, esse é o Deus do nosso tempo, onde as pessoas só se preocupam com o seu prazer, só se preocupam consigo mesmas, só se preocupam em mostrar a sua vida e saber quantos likes ela vai ganhar numa rede social. Então nós estamos vivendo tempos proféticos, onde as pessoas trocaram os deuses exteriores, mas começam a adorar os seus próprios ventres. Então Deus chega para essas pessoas e fala: você precisa tomar uma decisão. E deixa eu mostrar tudo o que eu fiz por você. Eu já mostrei que eu sou Deus, eu já mostrei o meu poder, eu já mostrei aquilo que eu sou capaz de fazer, eu te entreguei coisas boas, eu te trouxe até aqui, mas agora você tem que tomar uma decisão. E ele fala aqui no verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Escolhei hoje. Em outras palavras, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer uma aliança com você. Você sabe, irmãos, o maior problema de todos é esse meio de campo, essa indefinição, essa coisa nebulosa, que nós não sabemos se a pessoa é crente, mas amanhã ela não parece muito crente, mas hoje eu tenho atitude de crente, mas amanhã o negócio está meio esquisito. Você sabe, a Bíblia fala lá em Apocalipse que era melhor que nós fôssemos frios ou que nós fôssemos do que nós fôssemos mornos. Já que você não é quente, é melhor que você seja frio do que você seja morno, do que você fique no meio termo, do que você fique nessa oscilação. A palavra do Senhor diz. Você sabe, irmãos, porque há um problema. Aquele que é frio, aquele que está desviado, aquele que está nas drogas, aquele que está vivendo na prostituição, você fala com ele do Evangelho e o Espírito Santo toca no coração dele. Ele sabe que ele está vivendo errado, e muitas vezes ele sabe que ele precisa de Deus, mas não tem forças, mas ele sabe que ele está vivendo errado. O problema é quando você vai falar com pessoas que pensam que são crentes, pensam que estão vivendo o Evangelho. Esse não tem como o Espírito Santo trabalhar. Eu me lembro quando eu conheci um rapaz, eu comecei a evangelizar ele. Os irmãos já viram que onde eu vou evangelizo, né? E ele falou: não, mas eu sou crente. Eu falei: você é crente? Jesus mudou minha vida. Quase que eu falei: não está aparecendo não. Porque o cara, ele veio para esse país aqui, eu acho que já tinha uns 5 anos, nunca botou o pé numa igreja. Ah, pastor, mas a igreja não é importante. Será que a igreja é importante para Jesus? Não sei, ele só morreu por ela. Agora, se vale alguma coisa ele ter morrido pela igreja, aí você avalia se é importante ou não, né? Mais do que isso, é a noiva de Cristo, né? Você sabe que noiva é um negócio muito sério, né? Porque esposa, você sabe, o homem é muito carnal, né? Esposa, você fala: ah, não, esposa não, mas noiva, eu nunca vi noivo que não fosse apaixonado por noiva. Aquela paixão, você sabe, esse é Jesus Cristo com a sua igreja. Não é esposa, é noiva. Eu diria que é mais que esposa. E quer saber de uma coisa? A gente sabe disso. Você pode falar o que quiser de mim, mas não fala da minha mulher, não fala do meu filho, não fala da minha esposa. Sabe, tem muita gente brincando com a noiva de Cristo. Cuidado, essa noiva tem dono. A noiva tem um noivo que é apaixonado, que ama. Sabe, cuidado quando você for falar mal da noiva. Sabe, cuidado quando você começar a apontar os defeitos da noiva. Você está mexendo com o noivo. A noiva é santa, irmãos. A noiva é santa. Então, Deus, ele chama o povo. Ele fala: olha, você já experimentou milagres, você já experimentou minha presença, você sabe quem eu sou, mas eu te convido a fazer uma aliança. Eu te convido a sair do muro. Eu te convido a se posicionar. Em outras palavras, o que é uma aliança, irmãos? Uma aliança é um compromisso. Quando você fala: eu tenho uma aliança com uma pessoa, eu tenho um compromisso. Quando nós usamos uma aliança de casamento, você está dizendo para as pessoas: eu tenho um compromisso com aquela pessoa. Você sabe, no casamento nós usamos essa aliança aqui, mas a Bíblia fala que o nosso sinal de aliança com Deus é a ceia do Senhor. Tem que falar isso aqui, porque eu vejo que as igrejas têm perdido o enfoque na ceia do Senhor.
Sendo que o próprio Jesus fala: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso. Então nós estamos errados também, porque a gente só faz uma vez por mês. Mas tem igreja, eu estava ouvindo uma pessoa comentar que passou um ano numa igreja e não fizeram uma ceia do Senhor. Pois a ceia do Senhor é o sinal da nossa aliança, porque Jesus fala assim: esse é o cálice da aliança. Então todas as vezes que vocês tomam esse cálice, você está anunciando a minha aliança com vocês. Sabe, eu sou do tempo que o crente não perdia dia de ceia. Até aquele mais crente meia boca, no dia da ceia ele estava lá. Dia de ceia era dia de igreja lotada. Hoje não, hoje não, só ceia, só suco de... Irmãos, leva a sério isso. Leva a sério. Mas Deus aqui propõe um compromisso. E não é um compromisso qualquer. Josué, ele fala assim: eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. Eu quero dizer que a sua decisão influi não apenas na sua vida, mas em toda uma geração. Você já parou para pensar nisso? Que suas decisões não afetam apenas a você, mas afetam todos à sua volta. Sabe, tem muita gente brincando, irmãos. Muita gente que leva as coisas na brincadeira, mas o Senhor, Ele fala: se depois de tudo que eu fiz, se ainda você acha interessante servir a outros deuses, então que sirva, mas saia de cima do muro. Sabe, o problema da mornidão na igreja, irmãos, é o que eu falei, porque torna os crentes vacinados. Ele pensa que ele está ok, mas deixa eu dizer, não está ok. E cada vez fica mais difícil, porque as palavras de confronto não entram mais, porque para ele, na cabeça dele, está dando tudo certo, está tudo liso, leve e solto. Mas deixa eu dizer, Deus nos chama para um compromisso. E deixa eu dizer, o compromisso, o comprometimento é o que vai trazer avanço na sua vida. Sabe, eu estava preparando essa palavra e pensando assim, né? Se eu me inscrevesse numa escola de inglês, e se eu não tivesse compromisso com essa escola, eu vou numa aula, depois eu vou na outra, depois não sei, hoje eu vou faltar ou não. Pergunta a você, eu vou aprender inglês dessa forma? Não. É uma piadinha que a gente fala: vou largar a mão de academia, eu já me matriculei, já tem 6 meses que eu estou pagando mensalidade e emagreci. Sem ir, é claro, né? A piada. Você acha que isso funciona? Sabe, deixa eu dizer, por que muitas vezes a gente não experimenta transformação da nossa vida? Por falta de comprometimento. Deixa eu dizer, sem comprometimento não há avanço. Eu desafio você, esse ano, experimenta viver tudo que Deus tem para você. Vamos ter essa mesma conversa no final do ano. Eu vou te perguntar, o que mudou na sua vida? Agora, o problema é você viver anos e anos na igreja e nada muda. Agora a pessoa acha que o problema é a igreja. Não, eu vou mudar de igreja e vou mudar de lugar. Esse pastor aqui não está bom, isso aqui não está funcionando. Mas a pessoa não tem compromisso e não tem como Deus trabalhar na vida dela. Irmãos, eu falo para vocês aqui, confissão de pastor, momentos de confissão de pastor. Tem coisas que eu vejo na pessoa que eu preciso falar para ela, eu preciso alertar algo que está escancaradamente errado na vida da pessoa, que a pessoa não percebe, mas eu falo: se eu falar a verdade, eu perco essa pessoa, porque ela não tem compromisso. Porque ela só está aqui ainda por uma questão, ela não entendeu, ela acha que é só um lugar gostoso para ela ficar. Deixa eu dizer, igreja não é um lugar gostoso, igreja é um lugar de crescimento. O nosso objetivo aqui não é amaciar ego, não é ficar fazendo cafuné, e nosso negócio aqui é crescer, amém? Mas crescimento é gostoso também, irmãos, é muito bom quando você atinge a maturidade. Mas, irmãos, muito comprometimento significa muito avanço. Pouco comprometimento, pouco avanço. Sabe? A medida de crescimento que você vai avançar na sua vida depende do seu comprometimento. Sabe quantas decisões que nós tomamos e não dá o resultado? Por quê? Porque nós não nos comprometemos. Há muito tempo atrás eu estava lendo um livro, acho que era, não sei se era Napoleão Hill, um desses
autores famosos aqui nos Estados Unidos, né, que é tipo autoajuda, e ele fala: você precisa estar comprometido com o sucesso. Porque quantas vezes nós tomamos decisões, mas porque nosso compromisso é tão fraco, né? Eu gostava de uma frase que um pastor falava assim: tem gente que o seu posicionamento tem a validade de um potinho de iogurte, dura uma semana. Me lembro de uma vez aqui, veio um pregador de fora, falou e desafiou, e ele veio me procurar: pastor, conte comigo, porque agora eu estou junto e nós vamos, e eu vou rasgar o mato no peito. Bom, ótimo, irmão, não sei o que. Deu 3 semanas, o irmão espanou. O primeiro problema que teve, caiu fora. Aí eu fiquei pensando, né? Perguntei, você tem problema no seu trabalho? Tem, muito. Você largou do seu trabalho? Não. É que para você, o seu trabalho vale mais a pena do que a obra de Deus. O dinheiro que você ganha lá vale mais do que aquilo que Deus pode te dar aqui. Por isso, no trabalho, você aceita passar problema, passar nervoso, ser humilhado, acordar cedo. Você sabe que se faltar, você não recebe. Mas na igreja você negocia o padrão. Porque no fundo você acha que é o seu trabalho que põe as coisas na sua mesa. E você não acredita que Deus pode fazer isso. Irmão, você já parou para pensar? Se a gente levasse a sério, da mesma forma como a gente leva a sério a escola, que a gente leva a sério o nosso trabalho, sabe? Mas isso fala do nosso coração, fala daquilo que é importante. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu faltei à igreja, meu filho estava com preguiça de acordar, tadinho, tão bonitinho, estava dormindo. Filho, eu sei. Tá, mas vamos supor que fosse o filho. Eu falei: não tem problema nenhum, irmão. Só me responde uma coisa: quando ele vai para a escola e ele está com sono, você deixa ele dormir também? Porque se você não faz isso, você está dizendo que a escola é mais importante do que Deus. Você sabe, irmãos, não importa o que você fala, importa o que você mostra. As pessoas aprendem pelo exemplo e não pelo aquilo que a gente fala. Sabe, às vezes a gente pode falar 1 milhão de coisas, mas o nosso exemplo é o que determina aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Sabe, muitas vezes a gente leva esse comprometimento raso com as coisas de Deus. Eu vou chegar lá, irmãos, eu vou explicar alguns motivos porque talvez a gente viva dessa forma. E deixa eu dizer, não estou acusando, porque eu também vivi isso boa parte da minha vida, mas eu quero dizer que teve um momento em que minha vida eu decidi mudar, e mudei radicalmente. Eu falo para os irmãos que em 3 anos na minha vida eu saí de membro a pastor na nossa igreja, na igreja videira. De membro de célula eu me tornei pastor em 3 anos, mas eu pulei de cabeça. Eu decidi viver dia a dia tudo aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Amém, queridos? Mas eu queria então, já que nós vamos falar de compromisso, eu fui e peguei dentro da Bíblia. Você sabe, o ministério de Jesus, ele lidou com vários níveis de compromisso, vários níveis de pessoas que tiveram contato com Jesus. E eu nomeei na Bíblia 3 níveis. 3 níveis. Quantos níveis, irmãos? Os irmãos estão comigo? Amém? 3 níveis de compromisso, 3 níveis de aliança. E cada nível, como eu falei, quanto mais comprometimento, mais avanço. Quanto menos comprometimento, menos avanço. Então, 3 níveis de aliança, 3 níveis de comprometimento que o Senhor encontrou no seu ministério. Então, projeta para nós, Luiz, aquele slide que eu fiz. Isso. Jesus, no seu ministério, teve multidão, teve seguidores e teve discípulos. Abre lá Mateus 14, no verso 13. Nós vamos ver o primeiro nível de compromisso das pessoas que acompanharam a Jesus. Mateus 14, verso 13 diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Bem, essa história aqui, se você conhece a Bíblia,
você vai ver que vai se desenrolar, que aí os discípulos chegam para Jesus, falam, despede esse povo aqui, porque nós não temos como alimentá-los, e ali é onde Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é interessante que a Bíblia fala que uma grande multidão, eu não sei se é aqui no Evangelho de Mateus, que menciona que eram 5.000 homens. Então, se você considerar que cada família tinha pelo menos uma esposa e 3 filhos, estou sendo aqui bem econômico na conta, são 5 vezes 5, são 25.000 pessoas que haviam nessa multidão naquele dia ouvindo a Jesus. Então veja, quem que é a multidão, irmãos? A multidão são aqueles que muitas vezes eles vêm escutar Jesus. E talvez, trazendo para a realidade da igreja do Senhor, quem que é a multidão? É aquela pessoa que frequenta ocasionalmente, que conhece Jesus, sabe? Mas é um conhecer não de intimidade. Quando você olha lá em Apocalipse que Jesus fala assim para aqueles que expulsaram demônios em nome de Jesus e fizeram milagres e curaram enfermos, e Jesus fala, em verdade não vos conheço. Agora, aquele que é onisciente, pode não conhecer alguém, irmãos? Deus conhece a todos, mas aqui a Bíblia fala de intimidade. Então você sabe, há um nível de conhecer, há um conhecer de Jesus pela boca dos outros, esse é o nível da multidão. Eu nunca vi um milagre, mas já me contaram, ou eu já vi acontecendo com o fulano. Pastor, eu já vi muita experiência. Com você? Não, na igreja que eu estava, assim, sabe, a multidão ela sempre está arrodeando, mas ela nunca está no centro. Agora, a multidão é interessante, que a multidão não tem nome, a multidão ela vem e vai. Você sabe, teve pregações em que Jesus pregou para 5.000 pessoas, teve outros momentos na Bíblia em que Jesus começa a falar uma palavra dura, e a Bíblia fala que o povo começou a ir. Multidão não gosta de confronto, irmãos. Multidão está ali por conveniência. Multidão não entendeu, multidão só está ali, não, porque é legal, é bacana, né? Multidão não gosta de ser desagradada. Não, essa palavra aí desse pastor está muito ruim, sabe? Isso é o padrão da multidão. Agora, por que a multidão vem? A Bíblia fala que a multidão veio porque viu sinais e milagres do Senhor. Mas tem uma coisa, Jesus se compadeceu da multidão. Você sabe, isso é um erro de pastor, desconsiderar a multidão. Jesus não desconsiderou, muito pelo contrário, Jesus se compadeceu, Jesus curou pessoas na multidão, Jesus alimentou a multidão. Mas deixa eu dizer, foi só isso. Sabe, às vezes eu fico vendo pessoas, né? Pessoas que já passaram por essa igreja aqui. E um tempo atrás minha irmã estava me reclamando. Eu não vou mais ajudar, porque a pessoa chega do Brasil, vem aqui na igreja, a gente se mobiliza, faz cesta, arruma cama, ajuda aluguel e faz tudo acontecer. Aí a hora que a pessoa ganhou tudo, foi embora. Eu fico pensando, quem perdeu foi a pessoa, não fomos nós. Eu fiquei pensando, tanta coisa que a gente tinha para oferecer, ela só enxergou isso. Tantas coisas, ela podia sair daqui com a vida transformada. Ela escolheu só pegar aquilo que era material, só pegar as migalhas. Sabe, esse é um problema. Tem pessoas que vivem só nas migalhas, elas não se servem da mesa, não entenderam aquilo que nós estávamos fazendo aqui. Viram os milagres, mas se contentaram apenas em olhar de longe. Quem que é esse aí? Acho que é Jesus. E acabou. That's it. Por que alguém escolhe, decide, se torna multidão? Eu listei aqui 5 motivos. Claro que são mais, mas 5 motivos que me vieram à mente. Primeiro, não receberam ensinamento. Infelizmente, hoje nós vivemos um tempo onde muitas igrejas são só um lugar de entretenimento cristão. O lugar onde o cara vai lá para ser entretido, é a ex-BBB, é o pastor comediante, é a ex-prostituta que vai dar o testemunho, e toda semana tem que ter uma atração, senão o cara não vai na igreja. Faz de tudo, menos do evangelho. Se não tiver algo espetaculoso lá, alguma coisa legal acontecendo, vai 10% das pessoas que frequentam aquela igreja.
Sabe, muitas igrejas se tornaram esse lugar de entretenimento. Não, é só para entreter, só para o povo vir e para o negócio acontecer. Não, e vamos ensaiar a apresentação. Já viu, tem lugar que é o tempo inteiro ensaiando alguma coisa. Um parque temático gospel. Sabe? Então o primeiro motivo porque alguém escolhe ser multidão é porque nunca foi ensinado. Nunca entendeu o sentido da igreja. Nunca ninguém pegou, explicou o que é um discipulado. O que é um crescimento, simplesmente se converteu, entrou num lugar desse, você sabe, é legal o entretenimento, eu não sou contra, irmãos, porque, deixa eu dizer, ninguém vai conseguir atrair não crente falando, vamos jejuar aqui na nossa igreja, irmão. Mas você tem que entender até onde é uma estratégia, e até onde isso se tornou a vida da igreja, sabe, esse é o problema, quando a pessoa não sabe parar, e aquilo ali virou só aquilo que era para ser uma festa onde você come um salgadinho, virou a comida do dia a dia. Deixa eu dizer, irmão, salgadinho é muito bom comer, mas ninguém se sustenta comendo salgadinho todo dia. O que te alimenta é arroz e feijão. Pode reclamar da comida da mamãe, mas é isso que te alimenta e que te sustenta. Igreja que vive de salgadinho todo culto, deixa eu falar, os crentes ficam atrofiados. Vira uma igreja berçário, sabe? Ninguém cresce, é um bando de crianças, vira uma tremenda uma creche, os irmãos tudo não me toque, qualquer probleminha, um zanga com o outro, ninguém é maduro, só tem um bando de criança na igreja, porque foi isso que ensinaram para ela. Não há confronto, não há crescimento, é só entretenimento. Esse é o primeiro motivo. Mas outro motivo também, decepção com estruturas, com líderes, pastores, relações frustrantes, escândalos nas igrejas, fazem com que as pessoas se distanciem, se afastem, e decidam não fazer parte do reino de Deus. Você sabe, irmãos, às vezes as pessoas vêm elogiar alguma coisa, e eu fico muito apreensivo com isso. Porque a mesma multidão que um dia estava dizendo Hosana ao filho de Davi, no outro dia estava mandando crucificar. Então se a pessoa gostou de mim porque, eu achei legal, vai chegar uma hora que ela vai se frustrar. Eu não sei se eu já falei para você, mas se eu falar, você se prepara. Eu falo, vem cá, o dia que eu fizer alguma coisa que te agrada, você vai me largar? O dia que eu te decepcionar? Sabe, porque as pessoas se decepcionam com estruturas. E muitas pessoas não se envolvem com a igreja por causa de escândalos, decepções, de problemas. Mas deixa eu dizer, Deus escolheu a gente. Deus escolheu desse jeito. E deixa eu falar, essa pode ser a pedra de tropeço dos fariseus do nosso tempo. Porque quando o irmão fala assim, o fulano lá tem os defeitos, ele está dizendo o quê? Que ele é tão perfeito, que ele não é obrigado a tolerar os defeitos do outro. Em outras palavras, ele é um religioso, ele é um fariseu moderno, sabe? E a pedra de tropeço, nos dias de hoje, do mover de Deus, é a igreja do Senhor, sabe? É você conviver com as pessoas, mas o seu desejo por Deus, o seu compromisso, ser maior do que o desconforto dos problemas e do pecado dos seus irmãos, até porque você também é pecador. O dia que você encontrar uma igreja sem pecado nenhum, sem defeito nenhum, você não vai nela para não atrapalhar o que está acontecendo lá. Nem eu posso ir lá. Sabe, irmãos? Agora é interessante, pessoas, eu não vou me envolver com a igreja, eu me decepcionei. Eu nunca vi ninguém falando assim, eu não vou mais para o mundo, porque o mundo me decepcionou. E quem mais decepciona é o mundo. Eu não vou mais na igreja porque a igreja me decepcionou. Por que você não deixa de ir no mundo, já que o mundo te decepcionou também? Mas é engraçado, só serve para a igreja, né? E as pessoas têm desilusão o tempo inteiro com o mundo, o tempo inteiro o mundo aprontando com ela. Mas ninguém fala, eu vou largar a mão do mundo, não quero mais saber desse mundo, não. É só com a igreja. Sabe, esse é um dos motivos. Cuidado para que não seja pedra de tropeço. Esse testemunho que eu falei desse irmão que chegou todo empolgado e dali a 3 semanas não queria mais nada. Decepção. Ele decidiu ser multidão por causa dos problemas. Agora deixa eu dizer, se tem alguma coisa que vale a pena você se desgastar, é pela obra do Senhor. A gente se desgasta para criar filho, a gente se desgasta para trabalhar, a gente se desgasta, engole sapo no trabalho, engole desaforo. Se tem alguma coisa que vale a pena para fazer isso, é na igreja do Senhor. Porque
Porque quem vai te recompensar é o próprio Deus, não vão ser mãos humanas. Amém, queridos? Terceiro motivo porque alguém decide ser multidão: o temor de serem rejeitadas, decepcionadas, exploradas ou manipuladas. Eu me lembro do irmão que falou: pastor, me usaram naquela igreja. Muitas vezes, você sabe, gente que vem ferida, você tem que tomar muito cuidado, porque ela também vai se ferir aqui. E quem é ferido é mais fácil de se machucar, não é? Quem está cheio de ferido não é mais fácil de se machucar? Pastor, me usaram naquele lugar. Fala, mas você não pediu para ser usado por Deus? Você não cantou, usa-me? Te usaram. Te usaram. Sabe, as pessoas pensam que fazem coisas para homens. Deixa eu dizer, não faça coisa para homens, faça coisas para Deus. Deixa ser usado por Deus. Sabe, irmãos, quando eu entendi isso, eu quando comecei nessa igreja, na igreja videira, eu era anfitrião de célula, né? Eu tinha um sofá na minha casa, sabe? Casal que passa muito tempo sem ter filho no começo, começa a ficar chato, né? E aquela casa assim impecável e tal. A hora que já entraram aquelas crianças pulando no sofá e riscando parede e tudo. Oh Deus, só por Ti, Senhor, só por Ti, Senhor. Sabe, mas vale a pena, é pelo Senhor. Você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso para Deus. O que mais? Por que alguém escolhe ser multidão? Já falei, participação em obras mortas, né? Essas igrejas que vivem de programação, vivem de entretenimento, e o cara acha que está fazendo obra de Deus. Mas meu filho, o que você está fazendo? Não, eu vou chegar lá para Deus e vou mostrar a peça de teatro que eu ensaiei, para Deus e tal. Deixa eu dizer, isso aí não impressiona Deus, não. Não, no coral eu vou cantar para Deus. Deixa eu falar, anjo canta muito melhor que você, meu filho. Sabe, para com essa mentalidade. Quer saber uma coisa que impressiona Deus? Filhos comprometidos, filhos maduros. Sabe, é isso que impressiona Deus. Caráter. Eu não sei se eu já falei isso aqui, deixa eu dizer. Os dons, preste atenção, irmãos. Dons atraem a homens, caráter atrai a Deus. Dom não atrai a Deus não, irmão, porque isso os dons, aquilo que é sobrenatural para a gente é o normal lá no céu. Ressuscitei um morto aqui, Deus. Eu falei, eu faço isso toda hora. Sabe, dons impressionam os homens, mas caráter impressiona a Deus. Sabe, é isso que nós temos que buscar. Mas quanto ensino errado, quanta coisa, pessoas que são só atrás de dons. Irmãos, eu vi, olha, eu não sou contra não sou contra dons. Eu andei em lugares assim, onde o negócio fluía até o tutano, assim, os caras só faltavam andar de cabeça para baixo no teto. Mas às vezes aquele mesmo pregador que a multidão, com o próprio caráter dele, ele destruía tudo aquilo que ele tinha pregado. Sabe, não adianta, irmãos. Não adianta, coisa espetacular tem prazo de validade. Sabe, Deus quer trabalhar no caráter. O que atrai a Deus é caráter. Não sei se você já entendeu, vida cristã não é corrida de 100 metros raso, não. É uma maratona. Apocalipse fala, aquele que perseverar. Perseverança, irmãos. Não é tiro rápido, não. E aí dali a pouco acabou o fôlego. Sabe, mas vida cristã é perseverança. É um trabalho. Quinto motivo, porque alguém escolhe ser multidão. Pela simples falta de compromisso. O que aquele jovem rico falou para Jesus? Não, deixa tem muita coisa, não vou largar isso por causa de Jesus. O que outro discípulo falou? Outra pessoa que Jesus chamou, deixa eu ver lá os meus pais, eu tenho uns compromissos aí para fazer, simplesmente porque não querem. Não estão preocupados com isso, sua agenda é outra, sua prioridade é outra. Não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso cuidar da minha vida. Sabe como é, né, pastor? Do céu só cai chuva. Não, na minha casa cai maná também do céu. E a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas eu te acrescento. Esse é o meu deal que eu tenho com Deus. É esse o meu combinado com Ele. Eu decidi cuidar da obra dEle. Deixa eu dizer, irmãos, desde o dia que eu saí da minha casa, foi no dia 28 de janeiro de 2012, eu nunca mais tive um trabalho secular, e o Senhor me sustentou até aqui, porque eu estou cuidando da obra dEle.
Sabe, não estou falando que você tem que largar o seu emprego. Se Deus mandar, larga. Mas se não mandar, não precisa. Agora deixa eu dizer, você não pode inverter as ordens. O teu sustento é para te dar condições de fazer a obra de Deus, cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E não é Deus que tem que estar cumprindo a sua agenda. Você sabe, esse é o problema. O cara vai na igreja, alguém contou uma mentira para ele, falou, não, você vai lá e aí Deus ele tem que te abençoar, Deus vai fazer o que você quer. Não, Deus não vai fazer o que você quer. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito. E tudo vai contribuir para o propósito. Ah, eu vou montar uma empresa, Deus vai abençoar. Se for contrário ao propósito de Deus, você vai falir. Hein? Porque Deus quer o bem para você. Agora o cara está indo para tudo errado. Você acha que Deus vai ficar alimentando ainda para você ir mais errado? Não, Deus te ama. A Bíblia fala que nós temos que dar graças a Deus porque Ele nos corrige. Porque se não corrigisse nós éramos bastardos. Mas porque nós somos filhos, o nosso Pai nos corrige. Graças a Deus que Ele dá uma chamada e diz, vem para cá, anda na linha. Você está saindo muito fora, você está distraindo. Sabe, tudo na sua vida, as decepções, os problemas, a falta de recursos, colaboram para que você entre no propósito de Deus. Sabe, é isso que Deus está interessado. Não adianta, irmão. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Mas tem gente que quer ganhar o mundo inteiro e não está nem aí para a sua alma. E eu sempre falo aqui, e tem a cara de pobre, fala, não pastor, se eu morar numa taperinha lá no céu, está tudo bem. Mentira, porque você só está vivendo desse jeito porque você não gosta de viver de forma desconfortável. Só que você está esquecendo que você está trabalhando para viver 60 anos de conforto, e está trocando uma eternidade de conforto. Eu tinha um pastor amigo meu, ele falava assim, se você não quer se matar de trabalhar durante para o resto da sua vida, se mata para trabalhar na obra aqui, para você pelo menos desfrutar de uma posição na eternidade. Mas você sabe, as pessoas esquecem, elas estão fazendo desse curto período de tempo que nós temos, e vivendo loucamente, como se não houvesse amanhã. Agora, se você está aqui, eu parto do pressuposto que você acredita que tem uma vida eterna. Sim ou não? Espero que seja por isso que os irmãos acreditem. Então não te ocorre que vale mais a pena você poupar, ou você substituir o seu prazer momentâneo, como diz o apóstolo Paulo, e olha que esse foi um cara que passou por uns perrengues aí, como diz lá no Nordeste, né? Nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória. Você está me entendendo? Tem gente que não aceita negociar. Não, eu quero prazer imediato. Aí quando chega lá, vai ter problema. Ah, mas o que eu faço aqui não tem nada a ver. Não, Jesus falou que é possível você trabalhar aqui e você receber um pagamento. Agora, tem determinados trabalhos que o pagamento vai vir aqui. E tem determinados trabalhos que o pagamento vai ir lá, direto para a sua poupança celestial. Que heresia que é essa, pastor? Não, Jesus falou. Jesus falou assim, não ajunteis tesouro na terra. Junteis tesouro. Então quer dizer que eu posso aqui trabalhar e ser depositado na poupança lá no céu. Você está me entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora, quais as características da multidão, irmãos? Relacionamento distante, impessoal. Já viu lugares onde as pessoas mal se conhecem? Não há, tudo é superficial. Você sabe que nós vivemos o tempo da superficialidade, dos relacionamentos superficiais. Não há conversas profundas. Já viu as pessoas que, tudo bem? Não, tudo bem. Você viu como que está o tempo? Eu vi como está o tempo. Sabe? Não há mais profundidade. E sabe, quando você não tem profundidade com as pessoas, você não tem mais profundidade com Deus também. Porque a Bíblia fala, se você não dá conta de amar o irmão que você está vendo,
como é que você vem me dizer que você ama Deus? Então, se você não consegue estabelecer um relacionamento saudável, profundo, verdadeiro, com o irmão de carne e osso aí na sua frente, você vem me dizer que você... Não. Tem como não. Segundo, diálogos superficiais. O que mais? Característica da multidão: fraca resposta ao desafio da palavra de Deus. Você sabe, tem vezes que a palavra de Deus fala daquela semente que cai numa terra superficial. O cara fala, demais, ele chora, vai no apelo, e isso aí e tal. Mas a Bíblia fala que a terra não tem profundidade. Daqui a pouco, o que vem? As aves vêm e roubam aquela semente, irmãos. O que mais? Não deixam ser tratados, é claro, porque não tem vínculo. Como eu falei, se você falar uma vírgula que desagrada, já não serve mais. O que mais? Segue o fluxo, não tem compromisso nenhum. Não, eu não vou me envolver, não quero, né, tá bom daqui, de onde eu estou olhando. O que mais? Nível de crescimento baixíssimo, né? Quanto tem crescimento? São pessoas que são independentes, andam na sua própria ideia, pessoas infantis, confusas, religiosas, materialistas. Elas não herdam absolutamente nada espiritual. Sabe, irmãos, os irmãos já devem ter visto. Algumas vezes eu fiz essa pergunta aqui. Falo, você já avaliou quanto você tem crescido espiritualmente? Você tem avançado nesse lugar aqui? Ou você desperdiçou um ano inteirinho e não valeu de nada para a sua vida? Sabe, isso é algo que a gente devia avaliar. A gente vai na academia e malha, a primeira coisa que você faz, você não vai na balança todo dia ver o quanto você... Eu estou vivendo isso. Todo dia eu subo na balança, olhei. Agora a vida espiritual não. Você só vai. Sabe, isso não é vida, isso é religiosidade. Já viu aquele termo, uma pessoa religiosa, ou seja, pessoa metódica, ela só faz aquilo, ela vai. Por que você está indo? Não, eu vou porque eu vou. Deixa eu dizer, você tem que esperar um resultado. Você tem que mensurar o resultado. Se você não está tendo resultado, tem algum problema. E você precisa identificar o porquê. Senão você está perdendo seu tempo, irmão. Deixa eu dizer, é muito... eu não sei quanto a você, mas é muito caro às vezes para a gente estar aqui. Eu larguei muita coisa para estar aqui. Só no dia de hoje você provavelmente acordou mais cedo. Você se arrumou, você veio para cá. Você já parou para pensar, não está valendo nada disso aí? Agora, faça valer a sua vida cristã. Sabe, nós temos que esperar resultado. Sabe, esse tipo de multidão é alguém que vive uma vida egocêntrica, ela simplesmente vive para si. Não está preocupada com um todo, mas é um bando de pessoas individualistas. Meu Deus, o tempo está correndo demais. Deixa eu acelerar aqui então para você. Agora deixa eu falar de um outro nível. Eu falei da multidão então. Só aqueles que aparecem na igreja, alguém esporádico, não tem compromisso. De vez em quando vai, mas não pode pegar muito no pé, não pode falar alguma coisa que desagrada. Não tem muito vínculo não, mas, né? Sei quem com um dia desse a Andressa encontrou. Faz mais de um ano que não aparece na igreja. Então não, porque eu sou lá da igreja videira. Quase que eu falei, fala isso para os outros, que eu falo, não é não. Chegar lá no céu, querendo dar carteirada com a carteirinha aqui da igreja, eu vou falar, não é não. Mas na cabeça do cara, é normal, eu sou lá da igreja, mas tem um ano que eu não vou. O que você acha disso? Agora, quem que é o seguidor? Esse aqui já é um pouco melhor, já é diferente. Irmãos, eu não estou acusando ninguém. Quero dizer que eu já fui multidão, quero dizer que eu já fui seguidor, quero dizer que eu estou tentando andar nesse nível de discípulo. O que eu quero dizer para você foi que eu só consegui avançar por conta das decisões, dos compromissos, das alianças que eu fiz. Porque muitas vezes essa aliança foi testada com circunstâncias, com problemas, ou a minha própria carne, buscando a minha satisfação pessoal. Então, a ideia não é no sentido de falar mal de ninguém, não é acusar, não é expor, mas é para que você possa tomar decisões que te levem ao lugar onde Jesus quer que você esteja. Amém? Agora, Jesus tem seguidores também. Seguidor é diferente da multidão. A multidão está passando ali, você sabe, multidão é fácil, né? Acontece um acidente ali, você já tem uma multidão para ver o que está acontecendo, né? A
A gente brinca lá no Brasil que o brasileiro não pode ver uma fila, ele já entra, nem sabe para que é, mas ele ama entrar numa fila. Multidão é fácil de ajuntar, mas ela vem e vai. Não, eu vi Jesus lá, mas ficou muito longe de casa. Aí, sabe, pastor, eu escolhi uma igrejinha aqui mais perto de casa, porque sabe como é, né? O cara escolhe igreja pela distância, pelo horário, pela conveniência. Ah, não, o horário da outra aqui é melhor, você sabe, né? Então deixa eu ficar lá. E a multidão é o que for mais conveniente, é o mais fácil, é drive-thru. Foi lá, passei lá para pegar minha bênção, receber uma oração, Pai, Filho e Espírito Santo, vou embora viver minha vida agora. Só foi lá se servir, pegar o pão, receber um milagre e foi embora. Ela não tem compromisso, ela nem sabe quem que era. Jesus? Ah, legal, obrigado aí, Jesus. Tchau, vou embora. Já viu gente assim? Não precisa levantar a mão, não. Os seguidores já conhecem Jesus. Não, esse aí já é o carinha, a turminha que acompanhava Jesus. Jesus ia para cá, a turma ia, eles já sabiam, já tinham um conhecimento maior de Jesus. Esse aqui eu vou te falar então que é um membro de igreja, no padrão normal que a gente está acostumado. É o cara que está nas reuniões, é a pessoa que contribui, que ajuda na obra, porque ela já tem um vínculo, ela já entendeu a importância da igreja, ela participa, ela tem um nível de comprometimento com a obra de Deus. Agora, é um comprometimento também que é limitado. Você sabe, eu vejo muitas pessoas que são muito fiéis, que participam de todas as coisas e tal, mas se você desafia um pouquinho, fala assim, irmão, que tal se aparecer aqui também na quarta-feira para a gente tomar um café, discutir, fazer um discipulado? Ah, não posso. Ou seja, ela estabeleceu dentro da agenda dela um espaço certinho para a igreja. Está me entendendo? Ela participa de tudo, mas é só aquilo. Você pedir para andar um passo a mais, ela também não vai. É isso aqui. E pronto. Já cumpri minha obrigação, já fiz. Mas ela faz. Isso aqui é bom demais, irmãos. Porque o seguidor, ele já tem um nível de conhecimento, ele já participa das coisas. Muito mais do que aquele que é a multidão. Ele já faz parte do grupo. Ele já tem identidade, ele já conhece as pessoas, ele já sabe como as coisas funcionam, ele até participa, ele financia. A Bíblia fala que Jesus tinha seguidores que ajudavam o seu ministério, que entenderam a importância disso e mantinham. Maravilhoso, irmãos. Agora, o outro padrão, que é onde Jesus quer que a gente chegue. Por que Jesus quer que a gente chegue nesse padrão? Porque a Bíblia fala assim, ide por todo mundo, fazei discípulos. Sabe qual que é o problema das igrejas hoje, irmãos? Vem cá, Ronaldo. Me ajuda aqui. Ronaldo, eu encontro com ele na rua, evangelizo, falo sobre Jesus, ele fica alegre, conta as boas novas. Ah, legal, então repete aquela oraçãozinha padrão, batista comigo, né? Jesus, eu arrependo meus pecados, e tal, e prazer, tudo de bom, pode ir embora, vai viver sua vida, e descobre aí, se vira nos 30 aí, a sua vida cristã. Você sabe isso que quando algumas igrejas evangelizam, fazem. Mas Jesus não falou para você fazer isso. Jesus mandou você fazer discípulos. Os irmãos estão entendendo o que é isso? Ou então, também é legal. Pastor, eu vou fazer um jantar lá em casa, eu convidei um casal que eu quero que você prega para eles. Tá bom. Ou então melhor, ó pastor, está aqui fulano, ó. Evangelizei, estou aqui pastor, cuida dele agora. Cuido, claro que eu cuido. Vai acreditar na minha conta também. Porque Jesus mandou você fazer discípulos. E a minha pergunta para você, quantos discípulos você tem feito? Como eu disse agora há pouco, Jesus não está interessado em ouvir a musiquinha que você ensaiou, a peça de teatro, a cantora, não, Jesus quer saber, cadê Deus disse, eu mandei fazer discípulos, cadê discípulos? É discípulos que eu quero, sabe? Então, qual que é o problema da maneira de evangelismo? Porque a Bíblia fala, fazer discípulos ensinando-os. Então a gente hoje evangeliza e solta o cara na ribanceira. Não é assim que funciona. Você vem andar comigo agora. Você vem andar comigo, você vai, como o apóstolo Paulo falou a respeito de evangelismo, sede meus imitadores como eu imito a Cristo.
Agora você vai andar comigo, você vai ser meu discípulo. Você vai ver como eu faço e você vai fazer igual. Eu vou transferir a minha unção, o meu coração para você e você vai fazer a mesma coisa. Foi isso que eu pedi a Deus aqui nesse país. Eu falei: Deus, eu quero um grupo de americanos onde eu possa discipular, onde eles possam receber o mesmo coração que o meu, e para poder cuidar de outras pessoas, sabe? Esse é o nível do discípulo. Agora o discípulo, ele se difere de todos os outros grupos, porque esse é aquele que caminha em intimidade com Jesus. Esse é aquele que entendeu a obra, largou o que estava fazendo, porque, como a Bíblia diz, ele é aquele que descobriu uma terra, uma mina preciosa, vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquela terra. Sabe, esse é o padrão que o Senhor quer que nós cheguemos como igreja. Sabe, é o padrão de sermos chamados discípulos de Cristo. Você sabe, hoje é muito comum a gente falar cristão, né? Nós somos cristãos, né? Própria igreja católica, não, são cristãos. Deixa eu dizer para você o que significa a palavra cristão. Essa palavra surgiu depois da igreja de Atos, ali no século I, no século II, quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos e eles foram espalhados por toda a terra. Aqueles crentes eram tão crentes que foram espalhados, eles falavam tanto de Cristo, que as pessoas que olhavam para ele falavam: isso é um cristão. Isso é um cristão, ou seja, é mais um desses Cristo, né? Fosse nos dias de um cristonete, é um imitador de Cristo. Sabe, banalizou tanto esse termo hoje, irmãos. Sabe, ser um cristão é ser parecido com Cristo. Sabe, é você viver nesse padrão, no padrão do nosso mestre. Sabe, como eu estou dizendo, não é algo que simplesmente, acontece do dia para a noite, mas é um processo, é uma caminhada, é um avanço. Agora deixa eu dizer, o avanço começa quando você toma decisão. É como aquele cara que fala assim: Deus, faz eu ganhar na loteria. Começa a orar a Deus: faz eu ganhar na loteria, faz eu ganhar na loteria. Aí chega um dia que Deus perde a paciência, manda o anjo Gabriel, fala: manda esse infeliz pelo menos comprar um bilhete. Sabe, eu quero dizer que às vezes a gente olha lá na frente, fala: não, eu queria. Mas deixa eu dizer, começa com uma decisão. Eu já falei para os irmãos que teve um dia na minha vida que eu chamo de dia do basta. Eu falei: chega de ser crente meia boca, chega de ser crente medíocre, né? E foi essa palavra de Apocalipse, onde Deus fala assim que porque você não é quente nem frio, mas morno, por isso eu te vomitarei. Sabe, o meu basta começou ali. Não foi do dia para a noite, mas começou ali. Sabe, nessa manhã o Senhor traz para a sua igreja essa palavra de Josué. Essa palavra de Josué, onde ele fala assim: se aprouver a vocês, vocês decidam entre servir aos outros deuses, ou a servir a Deus, ou a servir ao verdadeiro Deus. Sabe, irmãos, há um tempo de posicionamento, há um tempo de nós tomarmos uma decisão por aquilo que nós vamos fazer com as nossas vidas. Sabe, nós não estamos falando de coisas que são apenas para esse tempo, mas coisas que vão definir o destino eterno seu. Josué 24:15. Se porém não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Você sabe, os deuses dessa terra que nós estamos vivendo aqui, quais são, irmãos? Dinheiro, o ego, a luxúria, o conforto. Sabe, eu vejo muitas semelhanças desse país aqui com Canaã, irmãos. Eu falo que aqui é meu Canaã. Fala que não é uma terra que mana leite e mel aqui. Ganhar em dólar, você conta isso para um brasileiro, o cara fica doido. É o sonho de qualquer brasileiro. É um lugar de prosperidade aqui. Mas existem deuses aqui. E é interessante que foi o próprio Deus que colocou aquele povo naquela terra.
Porque ele queria dar a riqueza daquela terra não para aqueles povos pagãos, queria dar aquela riqueza para os seus filhos. Mas os filhos de Deus estavam começando a viver como aquele povo pagão. Você está me entendendo? Será que isso se parece com a vida que nós temos levados aqui? Deus te trouxe para esse lugar porque Ele quer te dar uma riqueza. Mas muitas vezes a gente começa a viver como esse povo pagão que vive aqui. E Jesus, e Deus, Ele fala através do seu profeta: escolham hoje a quem vocês irão servir. E Josué termina: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, irmãos. A decisão de sair do meio da multidão e passar para um nível de compromisso, sabe, de você acordar para a vida, de você realmente colocar, sabe, é um sacode que Deus dá nas nossas vidas, sabe. Eu convido você a tomar essa decisão, você entrar esse ano comprometido com as coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida, vão fazer diferença na sua história. Mais do que isso, vão agradar o coração de Deus, sabe. Só depende de você, só depende de você. Eu acho que nós já passamos daquele tempo, eu não sou capacitado. Eu acho que ninguém mais pensa assim aqui. Eu acho que nós já temos um nível aqui onde ninguém mais fala esse tipo de coisa. Até porque a Bíblia fala que todas as obras que Deus preparou já estão prontas. Você só vem conquistá-la. Aqui a Bíblia fala, no verso 14, que a cidade já estava pronta. No verso 13, a cidade já estava edificada. Sabe, basta a gente entrar nesse desfrute e viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, então meu desafio para você, no dia de hoje, aliás, o desafio que Deus manda falar para você, é você tomar uma decisão, fazer uma aliança, fazer um compromisso com o próprio Deus. Uma decisão, um compromisso que vai ser testado, irmãos. Vão vir as circunstâncias, vão vir os problemas, mas que essa decisão vai ser mais forte que isso. Amém, queridos? Te convido a ficar de pé, para que a gente possa orar.